Tudo bem, pessoal? Estamos aqui de volta na nossa terceira aula, né? Nosso terceiro vídeo. Esse vídeo é o primeiro vídeo da apostila nova, apostila do segundo bimestre. Nós iremos para o conteúdo flexão dos substantivos. Tudo bem? Para que vocês possam acompanhar essa atividade, né? Este conteúdo, ele está nas páginas 13, 14, 15 e 16. Antes de começar de fato explicando para vocês o conteúdo de hoje, a flexão dos substantivos, eu vou dar uma dica de estudo. É muito importante que durante esse período da quarentena vocês estabeleçam um horário para estudar, né? Vocês precisam agora acompanhar lá todos os roteiros de todas as disciplinas no site da escola e seguir ali um horário. Por exemplo, se de segunda-feira você tem dobradinha de língua portuguesa, uma aula de matemática, uma aula de ciências, tente organizar a sua tarde para que você faça dessa forma também, certo? Estabeleça um horário e um lugar para fazer as atividades. É importante que você tenha uma mesa, que você tenha um espaço para colocar a apostila, o caderno, o celular ou o computador, certo? Vamos lá então. Coloquei aqui uma foca, que agora é hora de focar, certo? Vamos focar no estudo. Foca, meus queridos. O substantivo, como nós já sabemos, é um termo que nomeia todos os seres e todos os objetos. Substantivos são os nomes. Hoje nós iremos falar da flexão. O que é flexionar? É a mudança, né? A flexão de gênero e a flexão de número dos substantivos. A flexão de gênero tem relação com feminino e masculino, e a flexão de número, singular e plural. Nós iremos iniciar com a flexão de gênero, depois nós vamos para a flexão de número. Flexão de gênero, né? Nós temos duas formas de flexionar os substantivos. Quando nós falamos em flexão, né, que é a mudança, a flexão, do gênero, ela se divide. Todo substantivo que está relacionado a feminino e masculino, ele pode ser um substantivo uniforme ou um substantivo biforme. Então vamos lá, o que é um substantivo uniforme? Uni vem de um somente. Uniforme, uma forma. Então coloquei aqui, olha lá. Substantivo biforme, duas formas, bi. Quem é bicampeão é campeão duas vezes, né? Então, o bi vem da ideia de dois. Então, uniforme de um, biforme de dois. Uma forma, duas formas. O substantivo uniforme, ele pode ser substantivo uniforme comum de dois gêneros, substantivo uniforme epseno, substantivo uniforme sobrecomum. E o substantivo biforme é só substantivo biforme. Aí você me fala, nossa professora, mas que nome esquisito, né? Eu vou ter que decorar isso? Vamos ter que memorizar sim. Então vamos entender um pouquinho melhor, né? Para que essa memorização seja mais eficaz. O substantivo uniforme, que tem uma forma só. Olha lá, jornalista. Quando eu falo jornalista, para falar do feminino é a jornalista. Para falar do masculino, o jornalista. Então, eu tenho uma única forma de falar o nome dessa profissão, né? Criança. Criança é tanto para o feminino quanto para o masculino. A palavra não se modifica. Isso vai acontecer com testemunha, com cobra. Eu posso falar cobra macho e cobra fêmea, mas o termo cobra não se modifica. A mesma coisa jacaré e outras demais palavras. Já o que vem a ser um substantivo biforme, que tem duas formas? Eu falo mãe, e quando eu quero falar o masculino, eu falo pai. Eu falo professora, quando eu quero falar o masculino, eu falo professor. A palavra se modifica. Então, de professora para professor, há uma mudança na palavra. Camponesa, camponês. Gata, gato. Vaca, boi. A palavra muda. Todas as vezes que a palavra sofrer alteração, ou de uma letrinha só, ou de mais letras, nós vamos chamar este substantivo biforme. Continuando.
Então, olha lá, isso que a Pro explicou, como eu falei para vocês, estão nas páginas 13, 14, 15, 16. Lá na página 14, nós vamos ter, e aí eu sugiro que vocês grifem, né, a definição de cada um desses substantivos uniformes. Substantivo uniforme comum de dois gêneros, substantivo uniforme sobrecomum, substantivo uniforme epiceno. Olha lá no comum de dois gêneros, vamos grifar. São substantivos que têm a mesma forma tanto para o masculino quanto para o feminino. Quando queremos indicar o gênero, recorremos aos artigos. Então, o que se modifica no comum de dois gêneros? A palavra que vem na frente. Ou vai ser o artigo, o, a jornalista, o jornalista, a jornalista, ou vai ser o pronome que acompanha esse substantivo. Aquele colega, aquela colega, o colega, a colega. O substantivo, ele não se modifica. O que vai modificar é a palavra, sendo ela artigo ou pronome, que vem na sua frente. Aí nós vamos ter lá, vamos lá ainda na página 14, pegou o marca-texto. Sobrecomuns. Eles também têm a mesma forma para o masculino e feminino, mas não variam por meio do artigo. Essa frase vocês vão grifar. Eles também têm a mesma forma para o masculino e o feminino, mas não variam por meio do artigo. Então, o que eu tenho aqui no sobrecomum? Não há mudança nenhuma. Quando eu falo criança, a criança pode ser feminino ou masculino. Não muda a palavra. Nem muda a palavra que acompanha. É a criança nos dois casos. Quando eu falo testemunha, é testemunha para feminino ou para o masculino. Não muda também nenhuma palavra. A mesma coisa a vítima, certo? Nós vamos ter ali como exemplo, lá na página 15, desculpa, na 14, mais exemplos, tá? Né? O indivíduo também, o cônjuge também. Vamos agora para o epiceno, vamos lá marcar, página 15. Epicenos. Muitos animais têm um só nome, tanto para o masculino quanto para o feminino. Para indicar o sexo, usamos as palavras macho e fêmea. Grifem esta definição. Então, o substantivo epiceno, ele só vai ser utilizado em casos de animais. E ele só vai ser utilizado em casos de animais onde a palavra não muda. Então, olha lá, girafa fêmea, girafa macho. Jacaré fêmea, jacaré macho. Onça fêmea, onça macho. Então, por que todos esses exemplos são de substantivos uniformes? Porque o substantivo tem somente uma forma, não se modifica, né? A palavra não se modifica. Jornalista não mudou a palavra. Criança não se modificou a palavra, assim como girafa. Então, falamos dos substantivos uniformes. Vamos, então, para exemplos e vamos entender de forma... Vamos lá, faz conta que aqui é um exercício que a Pro passou lá no caderno. Lá no caderno tava, classifique os substantivos. Aí vocês vão ter que colocar, né, em gênero. Se é um substantivo uniforme, biforme. Porco. Peraí, porco, qual é o feminino? Porca. Se houve mudança na palavra, eu vou chamar de substantivo biforme. Porque tem duas formas. Um para o masculino e uma forma para o feminino. Girafa, opa, girafa. Quando eu falo girafa fêmea, girafa macho. Eu não mudo a palavra, tem uma única forma. Girafa é girafa para os dois casos. Por isso, nós vamos chamar de substantivo uniforme epiceno, porque o que mudou foi fêmea e macho. Menino, menino para masculino, menina para o feminino. Se muda a palavra, eu vou chamar de substantivo biforme. Vítima, vítima, a vítima é a vítima sempre. Então é uma única forma, substantivo uniforme, sobrecomum, né? Agora aqui no telefonista, a telefonista, o telefonista. Como muda o termo que vem na frente, que é o artigo, nós vamos chamar de substantivo uniforme comum de dois gêneros. Certo? Então aqui nós fechamos a parte de flexão de gênero. Vamos agora para a flexão de número, lá na página 15. Eu vou fazer a leitura com vocês. Na verdade, quando nós passamos para o plural, nós vamos ter várias possibilidades. Olha lá.
Regra geral, acrescenta-se o S ao substantivo que está no singular. Substantivos terminados em ão, agora nós vamos para regrinhas específicas. Eles podem ir como mãos, acrescentando um S, ou pão, pães, mudando o ão para o ães. Em substantivos terminados em R, E, Z, N e S, acrescenta-se o E e o S. Açúcar, açúcares, vez, vezes. Na verdade, o que nós estamos ouvindo aqui é algo que já nós podemos falar de gramática internalizada. O que é isso? É aquilo que nós aprendemos a mudar, a conjugar, a concordar, a flexionar com o passar dos anos. Quando nós somos crianças, adolescentes, nós vamos aprendendo que açúcar, açúcares, vez, vezes. Então aqui eu peço que vocês leiam os exemplos para trabalhar a memorização. Substantivos terminados em X são invariáveis. Tórax, os tórax. Não se acrescenta ES, não se acrescenta o S. O que muda é o artigo na frente, o pronome. Os tórax. Eu não vou passar para o plural. Continuando, lá na página 16 tem um pedacinho só. Em substantivo terminado em AL, que é AL, EL, EL, ou, OL, substitui-se o L por IS. Canal, canais. Anzol, anzóis. E substantivos terminados em IL e L, olha lá, quando troca-se o L por S, cantil, cantis, substitui-se o IL por EIS, fóssil, fósseis. Então pode ser, dependendo da palavra, essa variável. Né? Caso vocês tenham dúvidas relacionadas à flexão de gênero ou número, vocês podem me mandar um áudio tirando essa dúvida, ou vocês podem me mandar também por e-mail, né? O canal que você achar melhor, mais fácil, mais acessível para você. Um beijo, gente. Eu peço que agora, olha lá, vocês façam os exercícios das páginas 16, 17 e 18 e foquem, né? Silêncio, sem conversar com os demais moradores da casa, com seus familiares, sem ficar no celular conversando com os amigos. Agora é hora de fazer as lições. Daqui a pouquinho vocês vão ter terminado e aí vocês voltam ao convívio normal. Um beijo!